Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez em nome do Centro Espírita Irmã Sheila para mais uma reunião virtual. Lembrando a todos que logo após a palestra teremos o passe e a fluidificação das águas. Levemos os nossos pensamentos até a espiritualidade amiga, protetora, rogando e louvando primeiramente a Deus, que é a fonte inesgotável de todo poder, de toda a fé, de todo conhecimento e luz. Sabemos, Senhor, que és a razão da nossa existência. Por isso, rogamos nesse momento, faz vibrar em nós a fé, a confiança, e afasta de nós nesse momento essa falta de fé, dá-nos a confiança, afasta os maus pensamentos. Senhor, que lembremos de todos os irmãos que estão nesse momento, passando por dificuldades, que estão nos hospitais, que estão nas UTIs. Dá-lhe, Senhor, o alívio necessário, dá-lhes o remédio para a cura, leva-lhe todas as vibrações positivas. Divino Mestre Jesus, sabemos que é nosso caminho correto, que és o nosso guia, que és o nosso modelo. Então, suplicamos nesse momento para que os bons espíritos, para efeitos do bem, transformem esse ambiente num ambiente de aprendizado, num ambiente de paz. E assim, imersos nessa paz, rogamos à Irmã Sheila a permissão para iniciar a reunião da noite com a prece cantada à Irmã Matilde. Que assim seja.
irmãos, para a nossa reflexão do livro Reflexões à Sombra da Cruz, ditado pelo Espírito Erasmo, psicografia de S. Capelli. A reflexão 18, a fé. Em verdade, vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes, ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes, em oração, crendo, recebereis. Mateus, capítulo 21, versículo 21 e 22. É a exaltação do poder da fé, é a afirmação pelas próprias palavras do Mestre de que tudo se pode alcançar, desde que se peça, e na realidade se creia na obtenção do que se pede. Pois o Rabi afirma que crendo recebereis. O manancial é infinito. As suas reservas são inesgotáveis. A bondade do Pai é incomensurável. Para que se obtenha parte desse infinito bem, basta pedir e crer. Para pedir, não basta estender as mãos, é necessário colocar-se em condição de receber, pela sintonia com o bem que se alcança pela sua prática. Para que se obtenha o que se pede, é essencial que se elimine a dúvida pela fé nas palavras do Mestre. Crendo que ao pedir, já se está recebendo. Valoriza e guarda para ti. É certo que o homem de fé sempre triunfa de pé. O saber alimenta a locução. A fé faz vibrar a oração. Quem tem fé sempre alcança. E bem-sucedido descansa. Meus irmãos, é com muita alegria que nós passamos a palavra ao nosso irmão Fernando, que será o expositor do tema evangélico programado para a noite de hoje, para quem rogamos de Jesus, sua luz e as vibrações positivas de todos os irmãos. Caros irmãos, com muita alegria que retorno aqui nessa nossa reunião virtual, logicamente sempre mantendo as nossas saudades dos nossos encontros mensais das instalações do nosso querido Sheila. Resolvemos hoje trazer um tema que é extremamente oportuno e, logicamente, como nós estamos fazendo uma palestra que vai alcançar notadamente os adeptos da doutrina espírita e também pessoas que tenham a oportunidade de querer conhecer a doutrina. E esta condição de fé, da mesma forma que nós nos enfrentamos diante de outras situações tão delicadas em relação a certos conceitos que temos na vida, como esse Capelli agora nos disse, né, dando um conceito de fé, ou seja, tudo que pedirdes com fé, alcançarás. Não temos a menor dúvida de que o homem possui um poder que ele desconhece. É inesgotável o poder humano, o poder que todos nós temos. Nós escutamos de Jesus, vós sois Deus, e podereis realizar coisas que muito superiores a essas em que realizamos. Mas mesmo dentro do espiritismo, dos espíritas, da comunidade espírita, esta palavrinha fé, monossílaba, fortíssima, muitas vezes quando ela é a nós dirigida, provoca um certo questionamento interno. Terei eu fé? Ou o que será a fé? Confundimos muitas vezes a fé no campo da fé humana, da fé da cura. Neste momento, em dezenas e dezenas de templos espíritas, evangélicos, em igrejas, curas ocorrem, acontecem. E essas curas são conhecidas como uma manifestação da fé. Me lembro de uma pequena história, ou de um pequeno relato, trazido por Alex Carrel, que era um médico francês, em que ele resolveu, então, diante da quantidade de curas que ocorriam em Lourdes, ele resolveu acompanhar um trem que ia cheio de peregrinos, com as suas mais diversas
deficiências, mazelas, doenças, das suas necessidades. Ele foi, então, estimulado a isso diante de realidades, de testemunhos, os quais nós escutamos a vida inteira em relação a essas grandes curas que são realizadas. Ele, então, dentro do trem, ele focou em um único paciente, que era uma moça, que estava acometida de tuberculose. Em idos de 1940, 1950, tuberculose era mortal. Tuberculose matou milhões e milhões de pessoas. Então não havia cura, não havia tratamento para a tuberculose. Ela ia consumindo o corpo paulatinamente e ele ali estava com ela. A tuberculose promove uma hemorragia, promove, então, uma deterioração acelerada do corpo. E ele não podia imaginar que aquela moça pudesse ter a menor chance de se curar. Mas ela lá estava, junto com dezenas de outros, que iam vestidos de fé para o poder alcançar as suas curas. Lá ele chegou, encontrou aquela área enorme, em que milhares de pessoas lá estavam, em que uma coisa já o chamou a atenção, que foram os padioleiros. Os padioleiros vinham pegar aquelas pessoas lá no trem para carregar e deixá-los, aqueles que não tinham condições, deitados, como essa moça iria ficar. Quem eram os padioleiros? Eram justamente aqueles que receberam a cura e que então ali ficavam para poder contribuir ou retribuir a graça alcançada. Então, naquele dia, o médico ficou ao lado daquela jovem, ela que estava empalecida, completamente anêmica, o fio de sangue descendo pela sua boca, quando então começa a missa. E em certo momento, o padre levanta a Eucaristia, e então começa a dar a bênção para todos que ali estavam, e ela, de olhos fixos no padre, como que se estivesse transportada até ele, e o padre então fazendo a sua bênção, colocando a posição de suas mãos, e ele então passa a observar a modificação da moça, que começa a ter um rubor, começa a ter uma condição de cor normal, enfim, ela se recupera. Isto, então, é quase que chamado de milagre. E nós sabemos que o Espiritismo nos deixa claro que os milagres não existem. Milagres são acontecimentos que até então não poderiam ser explicados pela ciência ou pela inteligência. Ele ali ficou, não só com a moça, mas passou outro tempo acompanhando todos esses grandes feitos. E naquela época, ele não tinha, apesar de ser médico, como dar uma explicação para tudo aquilo. Passado o tempo, em 1970, quando nós começamos, então, a ter os estudos dos neurônios, dos hormônios, da serotonina e todos os outros, eu não consigo esses nomes, neuroadrenalina, o trabalho dos fótons, dos elétrons no cérebro, então consegue-se identificar que o homem, quando ele aciona esta sua fé, esta sua força, que nos faz lembrar a Jesus quando ele então dirigia-se a alguém que queria se curar. Ele fazia normalmente duas perguntas. Tu crês que eu posso te curar? Você quer se curar? Você quer se curar? Tu crês que eu possa te curar? Então, ali duas
forças se uniram e o Evangelho nos traz diversos relatos. Nos traz o relato da mulher que durante 12 anos sofreu de hemorragia. Quando então, sabendo da passagem do Nazareno, ela corre, mas tal qual ela, milhares correm. Todos querendo se aproximar de Jesus, de ter a oportunidade de receber esses feitos extraordinários. E também de escutar agora. E ela, na sua fragilidade, consegue tocar no manto de Jesus. E ela se cura. Veja bem, ela se cura diante dessa sua fé, de que se bastasse ela tocar em Jesus, ela se curaria. E Jesus se manifesta dizendo aos seus apóstolos, seus discípulos, alguém me tocou diferente. Mas Jesus, todo mundo te toca, todo mundo te aglomera. Alguém me tocou diferente. Justamente aquela que reunia essa energia da fé, da vontade de poder se curar simplesmente quando tocasse a Jesus. E esse conceito de milagre hoje lota muitos lugares. E venho aqui reafirmar que em igrejas, em templos, católicos, espíritas, em todos os outros, nós vamos encontrar esses fenômenos, essas curas pela fé. Mas hoje eu gostaria de poder dirigir para que nós pudéssemos dar o foco na fé chamada a fé no Espiritismo, no cristianismo e, logicamente, a fé na compreensão de Deus. Muitos de nós nos dirigimos à doutrina espírita motivados por desconfortos, na esperança porque o Espiritismo ele ficou conhecido pelos seus feitos mediúnicos, sejam através das psicografias, das psicofonias, sejam através das cabines de passe, das curas realizadas, seja do magnetismo espiritual, seja do magnetismo do médium, seja da fé de cada um. Mas, na realidade, Jesus, e logicamente o Espiritismo é o cristianismo redivivo, veio aqui com uma outra meta, com uma grande missão, a missão de curar, não corpos, curar, aperfeiçoar, regenerar almas. Então é muito importante que todos nós possamos compreender como que ter a fé que nos foi trazida por nosso querido Allan Kardec. Este professor, que estudou numa das melhores escolas da Suíça, em Yverdon, que estudou através de Pestalozzi, e Pestalozzi já tinha uma característica de levar aos seus alunos a crença em Deus. Mas tinha uma metodologia completamente positivista, racional. E quando então esse professor Hippolyte se gradua, volta para a França, e começa a ter os primeiros contatos em relação aos movimentos das mesas, aos fenômenos espíritas, mas também ele encontra ali o ambiente do positivismo, contrariamente ao materialismo e ao ceticismo, ele busca a verificação, a averiguação, o estudo, para que possa ele ter a certeza e a confiança nos fatos.
Daí começa, para que nós possamos compreender o sentido verdadeiro da fé no Espiritismo, eu vou então chamar a figura de Emmanuel, o mentor do nosso querido Chico Xavier, quando ele foi solicitado que conceituasse a fé. Emmanuel, em uma das suas obras, diz que a fé poderia ser representada pela forma de um triângulo, em que no primeiro vértice seria o vértice ou o ângulo do conhecimento. Conhecimento. Então agora me dirijo aos nossos queridos irmãos espíritas, para que nós possamos tratar deste vértice do conhecimento. Do conhecimento, agora vamos falar da doutrina espírita, pois como nós adentramos para poder frequentar um centro, para manifestar a nossa fé no Espiritismo, nós temos que compreender o verdadeiro sentido do Espiritismo e da fé, para que nós possamos fazer com que ela venha trabalhar em benefício de nós e do mundo. Conhecimento. Ao primeiro contato com a doutrina espírita, normalmente este é a postura do movimento espírita. Nós vamos ter um contato com uma palestra, que nós somos convidados a vir, ao estudo da doutrina espírita. E o que era estudar a doutrina espírita? Por que estudar a doutrina espírita? Porque o próprio Allan Kardec, quando ele trouxe para nós o conceito da fé, ele queria então eliminar o risco da fé cega, aquela fé que acredita em qualquer coisa. Então ele dizia, Allan Kardec já nos trouxe que a fé verdadeira é aquela que pode enfrentar a razão face a face, em qualquer época da humanidade. Nós somos então estimulados a utilizar o nosso raciocínio, a nossa inteligência, os nossos questionamentos diante de tudo aquilo que nos é apresentado, de todo o conhecimento que nos é trazido. E somente é melhor negar 99 verdades do que aceitar uma única mentira, uma única falsidade, porque ela pode ser extremamente perigosa. Então, Kardec nos trouxe, pela sua linhagem de positivismo, de razão à fé raciocinada. E assim, levando agora, chamando novamente Emmanuel, fé, para que nós possamos estabelecer uma fé raciocinada que temos, primeiro no ângulo, o conhecimento. E no outro ângulo, justamente aquilo que Kardec nos alertou. A razão. Conhecimento submetido à razão. Mas, se nós não completarmos o triângulo, a forma geométrica, esta fé não se completa, não se convalida, porque no outro vértice está o sentimento, a ação. Fé, então, conhecimento submetido à razão e transformado em ação e sentimentos. Mas como nós alcançarmos isso? Primeiro, o primeiro vértice. Nós vamos encontrar muitos espíritas, e normalmente os espíritas não são aqueles que trazem na sua bagagem os religiosos natos, que já têm uma fé nata dentro de si. O que nós somos, então, são-nos mostrado para o espírita o quê? As obras básicas. Que Kardec nos trouxe no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, no livro Céu e Inferno, e no Evangelho segundo o Espiritismo, e outros, a Gênese, pequeninos livros, o que é o Espiritismo. Para quê? Para que nós possamos, então, ir a encontro ao conhecimento, para compreender o que é o Espiritismo. Entender que o Espiritismo é uma ciência, que estuda a origem, o destino, a natureza
e a relação do mundo corporal e espiritual. Quando nós percebemos e tomamos então esta ciência desse conceito que é revolucionário, qual seja o conceito revolucionário, nós hoje compreendemos de que somos seres imortais, que somos seres que já vivemos outras vidas, que agora estamos vivendo uma outra vida, encarnados, que voltaremos em outras vidas. Então, estes são os princípios que nós vamos encontrando dentro da doutrina espírita, que é da imortalidade da alma, da reencarnação, da comunicabilidade e da pluralidade dos homens, e, finalmente, para desaguar na ética, na moral, da religião do Evangelho. Para isso, então, é que nós hoje vamos começar a desenhar e fazer perguntas para nós espíritas, se nós temos a fé efetiva no Espiritismo, em Jesus e em Deus. Pois, a partir do momento em que começamos a estudar, e começamos então a identificar que o Espiritismo, ele é o cristianismo redivivo, nós temos então que trazer Jesus para dentro, para junto de nós, e agora não mais deixarmos de crer em Jesus, mas ter a ciência de viver com Jesus. Voltemos a Jesus. Quando nós encontramos agora a figura de Jesus atual, mas podemos voltar quando ele aqui veio, o que é que Jesus veio? Ele veio à Terra para poder, agora, num divisor de águas, trazer para todos nós uma nova visão da vida, um novo sentido da vida. Eu não vim destruir as leis, mas já não mais será olho por olho, dente por dente. Já não será mais o revide, a vingança, o ódio. Mas ele veio trazer, agora no divisor de águas, a maior lição já trazida à Terra, a lição do amor. Portanto, você crê em Jesus? Crer é necessário, mas não é suficiente. Para que nós possamos então dizer eu tenho fé em Jesus, fé vem de fidelidade. E a fidelidade a Jesus, ela não é a fidelidade de crença, mas é a fidelidade na ciência do viver. E viver a ciência do Cristo é viver na busca incessante da prática do bem, na prática do amor. Porque senão, nós não somos fiéis, nós somos crentes. A doutrina espírita, agora, olhando ela como ciência, olhando ela como revelação, e ela nos traz, então, a essa condição revolucionária de dizer, olha, nós estamos aqui na Terra, identifica a Terra como uma escola, mostra que a Terra é um ser, é um corpo, um planeta ainda na sua condição primária, primitiva, planeta de provas e expiações, nos dá o sentido, o Espiritismo nos dá essa resposta filosofal. Onde é que eu estou? Para que é que aqui estou? Para onde vou? E como é que eu posso me preparar para a vida futura? Portanto, a doutrina espírita começa a trazer para todos nós a abertura de uma janela para o mundo.
deixamos de ser o ser que vive em um pequenino lugar, achando que ele é o centro do universo, para compreender que somos seres imortais. O Espiritismo traz para todos nós lições que fazem com que nós possamos, então, edificar em nós a confiança no nosso futuro. Passamos hoje a situação da pandemia. E vamos encontrar muitas pessoas espíritas que estão não diante da fé espírita. Se comportam muitas vezes com o temor, com o medo, com a incerteza do amanhã. Mostra então o nosso total desconhecimento de tudo aquilo que a doutrina espírita nos traz. Que a Terra é um planeta de provas, de expiações, onde nós vamos passar por esses e diversos outras expiações e provas para o nosso aprimoramento. E qual tem que ser a nossa postura? A postura da confiança absoluta nos destinos de Deus para todos nós. Vou me preparar para que nós possamos encerrar, mas chamando a atenção de todos nós, a doutrina espírita, além de todas as obras básicas, se nós formos citar somente o nosso querido Chico Xavier, a coleção de Chico Xavier tem 412 volumes. Uma riqueza inestimável. Não há nenhuma publicação, falemos especificamente só de Chico Xavier, nenhuma que possa ser considerada menor, ociosa, mas uma riqueza. Este conhecimento, para o fortalecimento da nossa fé, e fortalecendo a nossa fé, estaremos, então, fortalecendo a nossa esperança, o nosso sentido de viver, a nossa felicidade, porque a fé é a mãe de todas as virtudes. Mas essa fé que estamos aqui falando, essa coleção, não estamos aqui falando das obras básicas de Kardec. A coleção de Chico Xavier está à disposição, de graça, de graça. Basta irmos na web, citarmos 412 livros de Chico Xavier, podemos fazer o download de todos eles, de uma riqueza. Nós temos hoje mais de 100 dias que estamos confinados ou estamos recolhidos em nossa casa. Às vezes desperdiçando os nossos tempos. E quando nós poderíamos, então, estar buscando esses recursos que iriam proporcionar a cada um de nós um fortalecimento da nossa fé, trazendo a nós cada vez mais uma confiança no porvir de nossa vida. Para que nós não possamos agir, como vou aqui ler, um escrito de Humberto de Campos, quando ele narra, então, uma reunião em que Bezerra de Menezes participava, e ele, então, é interpelado por um frequentador daquela reunião, desencarnado também, que diz o seguinte: Bezerra, prestemos atenção, por favor. Não concordo com tanta máscara no ambiente espírita. Estou cansado de fisiologismo. E falo contra mim mesmo. Posso, acaso, dizer que sou espírita cristão? Vejo-me
fustigado por egoísmo e intolerância, por avareza e ciúme. Eu cometo desatenções e disparates. Reconheço-me frequentemente caído na maledicência e cobiça. E ainda não venci a desconfiança, nem a propensão para ressentir-me. Quando menos espero, chafurdo-me, mergulho nos erros da vaidade e do orgulho. Involuntariamente, articulo ofensas contra o próximo. A ambição mora comigo, doutor, e por isso agrido os meus semelhantes com toda a força da minha brutalidade. A crítica, o despeito, a maldade e a imperfeição me seguem constantemente. Pergunto, doutor Bezerra, posso declarar-me espírita com tantos defeitos? Encerra ele. O venerável orientador, doutor Bezerra, respondeu, sereno. Querido amigo, eu também ainda estou em meio de todas essas mazelas e sou espírita cristão. Mas como assim? Revidou o consulente, agitado. Doutor Bezerra conclui, perfeitamente. Todas essas qualidades negativas ainda me acompanham. Só existe, porém, um ponto, meu caro, que não posso esquecer. É que antes de ser espírita cristão, eu fazia força para correr atrás de todas elas. E agora que sou espírita e sou cristão, faço força para fugir de todas elas. Então, é que nós vamos então voltar àquela célebre frase. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua forte, determinada decisão de buscar o seu aperfeiçoamento nas parametrizações do cristianismo. Isto é, então, estabelecer a verdadeira fé no espiritismo cristão. Portanto, é estes que Jesus está à procura, para que nós possamos nos tornar seus verdadeiros discípulos, promovendo a fé através da prática do perdão, da benevolência, da fraternidade, da caridade, da compreensão, enfim, da manifestação de todas as virtudes. Isto é ter fé. Se não fazemos, nos esforçamos em fazer. Exigimos intransigentemente de nós que possamos buscar cada dia mais a força para que nós possamos praticar todas as características da lei do amor, todas as facetas do brilhante chamado amor. Assim, então, estaremos manifestando a nossa fé. Meus queridos, gostaria então de me despedir de todos vocês, agradecendo a paciência, e que esse nosso encontro possa colaborar para que todos nós possamos nos esforçar decididamente a estabelecer no nosso íntimo esta fé verdadeira nos princípios do espiritismo cristão. Não vim aqui curar corpos, eu vim aqui curar almas. Nós possamos nos reconhecer com as nossas doenças da alma, que são as nossas imperfeições morais. Tenhamos, então, esta coragem de nos reconhecer e fazer esse autoconhecimento, mas de buscar paulatinamente. Ao retirar cada uma dessas imperfeições, estaremos construindo no nosso íntimo uma virtude. E assim, então, estaremos professando a verdadeira fé no espiritismo cristão. Um abraço para todos. Meus irmãos,
Caríssimos irmãos presentes à reunião virtual da Casa de Sheila, eu convido a todos para continuarmos com a elevação do pensamento, mentalizando a figura meiga de Jesus aqui entre nós, com muita fé. Pois ele mesmo disse que onde estivesse uma ou mais pessoas reunidas em seu nome, que ali ele estaria. E nós temos a fé, a certeza de que ele está aqui entre nós. Temos a certeza que se encontram entre nós os amigos espirituais, trabalhadores da Casa de Sheila. E assim, meus irmãos, vamos nos situarmos em nossas cadeiras, bem relaxados, respirando profundamente e mentalizando Jesus, respirando pelo nariz, soltando pela boca o ar lentamente. E nos sentimos envolvidos por essa luz maravilhosa, que vai nos envolvendo pouco a pouco, provindo do coração amoroso do Mestre Jesus. Um foco de energia, de cores esverdeadas do lado, penetra pelo alto de nossas cabeças no coronário e vai fluindo para os demais centros de força e envolvendo os nossos órgãos, nossas glândulas, nossas células em vibrações de muita paz, de equilíbrio, de harmonia e de saúde. Uma imensa sensação de paz invade todo o nosso ser, físico e espiritual. E agora, queridos irmãos, que estamos energizados e com a fé, que é o nosso dínamo para proporcionar também equilíbrio aos nossos entes queridos, nossos familiares, nossos vizinhos, nossos amigos. Eu peço que cada um mentalize esses espíritos encarnados ou desencarnados, transmitindo a eles essas energias poderosas do bem do amor, que também, por sua vez, irá trazer a paz, o equilíbrio, a harmonia e a saúde para cada um daqueles a quem mentalizarmos neste momento. Os amigos espirituais, trabalhadores da Casa de Sheila, estão nesse momento visitando cada um desses irmãos, quer estejam em suas casas, em seus lares, quer estejam nos hospitais, nas casas de saúde, aonde estiverem, serão beneficiados pelos nossos pensamentos de amor. Pedimos também aos amigos da espiritualidade que magnetizem as águas que se encontram nas garrafas, nos copos, ao nosso lado, aonde mentalizarmos, a fim de que elas possam ser modificadas em remédio salutar e benéfico
no momento em que dela fizermos uso com a fé da cura que almejamos. E assim, Mestre amado Jesus, por tudo quanto recebemos, nós encerramos esse momento de passe e radiação de energias. Mestre amado Jesus, em vosso nome iniciamos a reunião da noite, amparados pela equipe espiritual da Casa de Chico, em que nos foram transmitidas pelo irmão orador da noite as orientações que tanto precisamos e que calam fundo em nossas almas para a necessidade da fé raciocinada. E cada vez que ouvirmos tais palavras, elas possam calar cada vez mais fundo em nosso íntimo, a fim de que possamos exercitá-la com real proveito para todos nós. Assim, Mestre amado, agradecidos pela oportunidade da reunião da noite, pela presença dos vossos trabalhadores espirituais da casa que nos acolhem. Em nome de Sheila, a nossa diretora espiritual, pedimos a permissão para encerrar a reunião da noite na vossa santa e doce paz. E que assim seja. Jesus para todos.